E aí, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o FOMO por causa da IA e a histeria tecnológica. Na verdade, tem milhares de coisas que dá para falar sobre isso, e eu vou tentar não falar tanto sobre notícias que aconteceram nos últimos dias, porque essas coisas ficam muito datadas. Mas sobre a histeria tecnológica, para começo de conversa, é uma coisa que, se você entrar no Twitter, se você entrar no Reddit, se você entrar. Depende do seu feed do Instagram, do TikTok, você vai ver muita histeria tecnológica. Você vai ver muita gente falando que, se você não entrar agora, se você não entrar no Cloud Code, no OpenClaw, no Codex, no seja lá qual for o que teoricamente estiver ganhando do vibe coding naquela semana, se você não entrar nisso agora, e se você não começar a construir agentes e SaaS feito com IA, ou aplicativos totalmente feitos com IA, se você não começar a fazer isso agora, você vai ficar pobre para o resto da vida, você vai entrar na classe permanent underclass, que eles falam em inglês, tipo, uma classe de baixo, assim, permanente. Como que seria uma underclass? É até difícil de traduzir. Mas basicamente você ficaria ali numa classe inferior, numa casta inferior pro resto da vida, porque você não entrou agora, nesse momento, na grande hype, na grande vibe. E eles acabam trazendo isso, porque, por um lado, tem os grandes profetas da IA, como o Sam Altman ou o Dario Amodei, né? E eles acabam meio que criando uma espécie de culto religioso à IA. Porque na cabeça deles, ou pelo menos eles vêm dessa ideia, eles estão tentando meio que criar um deus sintético dentro dos computadores, e esse deus vai magicamente nos trazer para uma era de prosperidade, abundância absolutas, e vão criar robôs, e esses robôs vão criar outros robôs, e aí esses robôs que criam outros robôs, que é meio que um esquema de pirâmide, se você for ver, eles vão começar a criar as coisas e fazer as coisas pra gente, você não vai precisar trabalhar porque você vai ter um robô, você vai meio que escravizar um robô, se você for ver, se você for parar pra ver, né? Até na própria ética deles fica meio antiético se você for levar as últimas consequências. Mas basicamente é isso. Eles têm plena convicção de que a gente vai, ou pelo menos eles vendem essa ideia, né? De que a gente vai chegar nessa AGI, nessa ASI, que seriam a inteligência artificial generalizada, ou o S, eu esqueci qual que era, super intelligence, acho que é. Tipo, a super inteligência artificial. E isso seria meio que uma inteligência, meio que um deus robótico, assim, que é onisciente, onipotente, onipresente, e que inclusive se você aplicar isso em máquinas, em robôs, ele realmente vai conseguir se mexer no nosso mundo físico tridimensional. E sobre como isso vira histeria tecnológica, acho que eu já falei no começo, né? Porque o FOMO que você sente, o FOMO que eles te vendem, de que se você não participar disso agora, você vai ficar pobre para sempre, e você tem que entrar, porque se você não entrar, cara, você vai ficar pobre, e aí você vai ser um escravo pro resto da vida. Isso é uma coisa que eles falam muito. Inclusive, eu também fiquei um tempo sem fazer vídeo sobre esses assuntos, justamente para poder ter um tempo para dar uma respirada e para não falar sobre coisas muito que acabaram de sair do forno, assim, justamente porque eu fiz um vídeo que deu bastante resultado e depois eu parando para pensar que eu estava bem empolgado na hora que eu vi aquilo, mas ficou meio clickbait e acabou trazendo até um público que veio assim muito emocionado. E eu entendo também, porque justamente o título foi meio emocionado. Então, ultimamente eu tenho tentado não gravar quando eu tô nesses momentos que eu tô empolgado vendo essas coisas e justamente tentando pensar em coisas que vão perdurar mais com o tempo, sabe? Porque eu quero que alguém possa ver esse vídeo daqui a um ano e ele não ficar tão datado porque eu fiquei falando de coisas muito daquele momento. Então, eu quero que seja um pouco um registro histórico do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não quero que fique datado demais. Então, nos últimos dias eu tô lendo um pouco esse livro aqui,
que é A Singularidade Está Mais Próxima, do Ray Kurzweil, que é sobre a tal da singularidade, porque esse pessoal do Twitter, né, do X, fica falando que a gente está chegando na singularidade, nesse momento de hiperabundância, e que todo mundo vai perder o emprego, mas não tem problema, porque a gente vai ter uma renda básica universal, e a gente vai ter os robôs, e basicamente eles pegam assim onde a gente está agora e onde a gente teoricamente chegaria, e tem centenas de passos que seriam mágica para a gente chegar até lá. E eles não explicam esses passos. E eles falam, não, se você não acredita é porque você é um neoludita, ou você, sabe, você é limitado. Eles virou uma coisa, um culto religioso mesmo. E assim, eu tô com outros livros aqui sobre esse assunto, só para mostrar que não são todos eles que eu li, muito menos inteiros, mas é uma coisa assim que eu tô tentando criar meio que. Não sei o que vai virar isso, sabe? Tem vários artigos que eu tô escrevendo, escrevo um pouco de um, escrevo um pouco de outro, e eu ainda não postei, então se você olhar tanto aqui no YouTube quanto no meu Substack ou em outros lugares, você não vai ver muita coisa. Mas assim, por trás das câmeras eu tenho estudado e escrito muito sobre essas coisas, justamente porque eu também caí nessa história da histeria da IA e em alguns momentos eu caio, sabe? E eu acho que é até coisa do ser humano, assim, você... Eles realmente são muito bons, principalmente o Sam Altman, em vender essas ideias deles. Não que o Sam Altman seja bom em vender a ideia, não é nem isso, mas ele é muito bom em criar o hype. Ele é muito bom, por exemplo, eu não sei se vocês viram esses dias, que ele comparou o custo energético para você criar uma pessoa, para você levá-la até que ela tenha 20 anos, que é quando ela começaria a ser útil no argumento que ele estava fazendo, no sentido de ser uma pessoa que está pronta, né? De ser um adulto. E ele estava comparando o custo energético disso para o custo energético que eles tiveram para criar os modelos deles, né? O ChatGPT 3.0, 4.0, enfim. E estava meio que comparando o balanço energético de você criar uma pessoa e o balanço energético de você criar um modelo de IA. E aí, meio que como se a gente fosse simplesmente computadores de carne. E se você pegar, você vê toda a conversa lá que ele tava, até dá para entender onde que ele queria chegar. Embora ele fizesse alguns saltos lógicos para tentar vender a ideia dele, dá até para você entender. Mas só a mera comparação já ficou meio esdrúxula, né? Então isso é uma coisa. Você tem um cara desses falando esse tipo de coisa pro público numa conferência na Índia, e ele fala essas coisas porque, na verdade, qual que é o interesse do Sam Altman? Qual que é o interesse do Daryl Amodei? Qual que é o interesse desses caras? Eles vão falar que é porque eles querem chegar na inteligência super inteligente que vai ajudar a gente a resolver os problemas e vai ajudar a gente a curar o câncer. Curar o câncer é uma coisa assim, é uma obsessão. Se você vê o pessoal falando, é o que tá na cabeça deles. É o câncer. É o câncer, mano. Vai curar a porra do câncer. E aí, eles falam essas coisas bonitas, mas por quê? Porque, na verdade, eles querem dinheiro de investidor, o dinheiro do governo, para poder comprar mais chip, para poder fazer mais data center, para poder treinar mais modelo, para poder ver se eles conseguem ter um modelo melhor ou uma infraestrutura melhor do que os outros para tentar meio que chegar num winner takes all, né? O vencedor, aqueles mercados que o vencedor acaba virando meio que um monopolista. E é meio que essa ideia de todos eles. E aí eles vão vender a ideia também que não, mas se a gente não fizer isso aqui nos Estados Unidos, os chineses vão fazer, e sabe, você não pode ter um governo autoritário fazendo isso, porque realmente os Estados Unidos, né, eles são sempre a favor da liberdade, né, meu? E, nossa, com certeza, você tem um monte de data center e um monte de... Não pode dar errado, não tem nada que pode dar errado, né? Muito por acaso, o Daryl Amodei, que é o dono, o CEO, o diretor do Claude, da Anthropic, na verdade, ele recebeu um prazo até sexta-feira à noite do Exército dos Estados Unidos
para que ele libere uma versão do Claude que deixe eles fazerem algumas coisas. Agora, eu não vou lembrar exatamente o que era que ele queria, mas era assim uma versão sem nenhuma restrição para o exército americano poder usar. E claro que para que isso seria, né? Espionar o próprio povo. Para que seria, cara? E aí, só que aí eles falam que os outros vão fazer isso, sendo que eles que fazem. Então, assim, tem muitas coisas, muitas hipocrisias que acontecem. E eu tô estudando e lendo sobre essas coisas e vendo um monte de coisa, justamente porque eu quero trazer uns vídeos daqui pra frente para falar sobre, será que a IA pode ou não pode ser consciente? Será que ela realmente é inteligente? Será que isso importa ou não importa? Eu quero trazer assuntos assim, mas eu também quero ver os argumentos, tanto pró contra a favor, para ter uma opinião mais formada. Porque se fosse para pensar hoje, eu acho que a IA pode ter consciência. Hoje eu diria que não. Mas, não sei, tem muitas coisas que eu não cheguei a ver ainda, que eu quero ver para poder ter uma opinião mais bem embasada. Eu acho que não, eu acho que, na verdade, a gente pode ter um simulacro, uma simulação de consciência, uma coisa que pode até passar no teste de Turing, que é um teste para você ver se um robô, um computador é ou não humano, quer dizer, você não sabe se é humano ou se é computador, e você quer descobrir. E o teste seria para tentar descobrir isso. E eu acho que não necessariamente porque ele passou no teste ou deixou de passar, que ele é consciente ou não. Da mesma forma, não sei se dá pra ver, tem uma gata ali. A gata é consciente ou não é consciente? Porque ela com certeza não passa no teste do Turing. Mas ela é consciente ou não é? E por quê? E da onde que vem a consciência? E aí você entra em questões filosóficas, questões metafísicas e realmente fica difícil de entender, né? Mas, assim, a princípio, pelo menos, eu diria que não. Que a IA não é e não pode ser consciente. Mas eu quero pesquisar mais para ver melhores argumentos pró e contra para ver o que eu realmente acho. Agora, voltando, né, sobre o FOMO na era da IA, a histeria tecnológica, o ciclo de hype, eu acho que a gente acabou falando de um pouco de tudo, né? O ciclo do hype é isso, que os CEOs dessas empresas, eles querem captar mais dinheiro para conseguir construir mais data center, porque aí com mais data center eles conseguem ter modelos melhores e conseguem também atender mais gente, e aí eles vão usar isso para, né, com os modelos melhores, aí eles vão poder falar que os modelos deles são muito bons e olha só, finalmente a gente vai conseguir acabar com todos os empregos, olha como a gente é bom, e aí eles esperam com isso captar mais dinheiro ainda para conseguir mais data center. É meio que um esquema de bolha, um esquema de pirâmide? É. As pessoas que realmente são esses tecnopositivistas vão dizer que não, que jamais, que imagina que é uma pirâmide, ou que pelo menos ainda não é uma pirâmide. Mas se comporta muito como uma pirâmide, parece uma pirâmide. Não quer dizer que seja, não vou cravar que é, mas pode ser que seja. E aí, bom, eu acho que eu teria muito para falar sobre isso e se me deixar falar, eu vou ficar falando aqui horas e horas agora que deu uma empolgada. No começo é sempre assim, né? No começo é um pouco mais difícil, depois você dá uma empolgada. Então, eu acho que eu vou deixar para um próximo vídeo essa disputa entre os tecno-otimistas que transformam a tecnologia meio que numa religião e os neoluditas que seriam os contra a tecnologia ou mais céticos dessa tecnologia, que são contra que se instale um data center no bairro deles, por exemplo. Então eu acho que eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Para esse vídeo aqui, pô, você que ficou até agora, muito obrigado por ficar. Se puder comentar aí o que você acha, se a IA tem consciência ou não, se é só hype ou se realmente tem cabimento, essas coisas que o povo, os profetas da IA falam. Inclusive, olha só, esse livro aqui
justamente esse é o título dele, Os Profetas da IA. E que eu não li ainda porque ele é em francês do Quebec, aí é foda, né? Mas tá aqui na lista das coisas que eu quero ler. E também eu vou deixar um outro vídeo aqui, que a IA do YouTube, em toda a sua sabedoria, ela acha que esse é o próximo vídeo que vai mudar a sua vida, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, mais rica, mais bonita, mais legal e que finalmente seus pais vão gostar de você. Então, veja esse vídeo. Tamo junto. É nóis.